God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before thee. Who was and is and ever shall be. Holy, holy, though the darkness hide thee, though the eyes of sinful men thy glory may not see. Only thou art holy, there is none beside thee, perfect in power, love and purity. I bow before thee, King of glory, holy are you, Lord, none beside thee, perfect in power, my God, forever. You were and are and you will be. Bow before thee.
Paz, queridos, que Deus los bendiga em Cristo Jesús. Hoy estaremos estudiando la segunda clase de nuestra serie, Las Buenas Noticias de Dios, el Evangelio. Empecemos. Queridos, oremos para buscar de Deus sabedoria para esse tempo de estudo. Padre, queremos darte gracias por esse tempo, por la oportunidade de ter a palavra aberta, de ter aqui os estudios, de ter, Senhor, essa oportunidade de estudar Sua palavra. Rogamos que por Tu Espírito Santo, Tu puedas alumbrar nosso entendimento, nos dar conhecimento. Rogamos também Tu bendição sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada aluno, sobre cada um que está vendo esse vídeo, escutando esses áudios, que sejam bendecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, como nós havíamos falado, hoje é nossa segunda semana. Se você não acompanhou, não viu a primeira semana, está na descrição do link, aí está abaixo na descrição da guia de estudo e o questionário. Como também, isso é da lecção 1, da semana 1. Da semana 2 também hemos deixado na descrição o link que está aí, a guia de estudo e o questionário, que você pode estar estudando para acompanhar, será de bendição. Então, tome seu tempo, descargue, pause o vídeo agora, descargue aí os complementos do material, a guia de estudo, é gratuita, agarre sua Bíblia, bolígrafo, que vamos começar a estudar a palavra de Deus. Na semana anterior, na primeira semana, estivemos vendo que são as boas notícias de Deus, que é o Evangelho. E o tema principal, o enfoque principal que hemos visto do Evangelho é que são as boas notícias de Deus acerca de Jesucristo, que vino ao mundo, soportou a ira de Deus, o castigo de Deus sobre Ele mesmo. Ele agarrou, Cristo foi hecho pecador por nós e a ira de Deus vino sobre ele. Isso foi da lecção número 1. Na lecção número 2 estaremos vendo agora sobre a persona de Deus. Deus, o Criador justo. Para entender o Evangelho, uma correta compreensão do Evangelho, necessita ter uma correta compreensão de Deus. Na classe número 1 hemos visto que para falar de boas notícias, também falamos de malas notícias. Hablamos de que o homem é pecador, o homem merece o castigo do pecado, pero as boas notícias é que Cristo soportou a ira de Deus, soportou todos nossos pecados. E nessa semana 2 vamos a começar a ver Deus, o caráter de Deus, a justiça de Deus. Deus, o Criador justo. Quem é de Deus? Que é a justiça de Deus? Então, te desafio a seguir com nós e abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Sim, pause o vídeo para que com tranquilidade puedas buscar Gênesis capítulo 1 e estou seguro que vai ser de bendição para sua vida. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 al 3, a Bíblia diz o seguinte, Gênesis capítulo 1, versículo 1 al 3, diz assim: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Que versículo especial, que textos hermosos que hemos leído, quizás você já conozca. Pero em todo Gênesis capítulo 1 vamos ler que Deus criou o mar, criou a terra, criou as plantas, as estrelas, o cosmos, o universo e toda classe de animais. E logo depois da culminação da criação, nós vamos a ver que Deus, no versículo 26, Gênesis 1, 26, diz assim: Então dijo Deus, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 27 sigue diciendo, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Aquí va la primera pregunta. Que ensina Gênesis 1 acerca de todo o universo? Quem está ensinando Gênesis 1 acerca de toda a criação de Deus, do universo de Deus?
¿Qué está enseñando? No se olvide de que el creador del universo es Dios. Aunque hay teorías, ¿no? Usted sabe que hay teorías de, por ejemplo, la teoría de la evolución. Hay varias teorías, pero la que más se está hablando es la teoría de la evolución. Pero nosotros como cristianos creemos en el creacionismo, que no es una teoría, es mucho más que una teoría. Es llamada teoría por un tema de tener argumentos, tener textos, pero es una realidad. Y entendemos que Dios creó todo el universo, o sea, el universo no está suelto, el universo no es algo al acaso. El universo tiene un creador, y si tiene un creador, tiene un señor y un gobernador. Dios es el Señor de la creación, no solo por el hecho de crear, sino por el hecho de ser Señor mismo de su creación. No es esa teoría de que Dios creó todo, también otra teoría que Dios creó todo y dejó nomás y ahora está suelta la cosa y la creación se va siguiendo su propio rumbo. No, Dios creó, vamos a ver hoy en el estudio que Dios creó, pero Él es Señor y gobernador de su creación. Qué espectacular, ¿no? Y lo interesante de Génesis capítulo 1, el libro de Génesis que significa inicio, comienzo. Génesis no trata de probar la existencia de Dios. A veces alguien dice, probame, yo soy ateo. Probame que Dios existe, que yo voy a creer en Él entonces. ¡Qué dificultad para esa persona! Porque la Biblia no empieza con Génesis tratando de probar la existencia de Dios para que alguien que es ateo, que sigue el ateísmo y que, por favor, crea en Dios, por favor, no. Génesis empieza diciendo que Dios creó los cielos y la tierra. Entonces Génesis ya empieza ya dando el énfasis, o sea, toda la idea de que existe un Dios y ese Dios es creador. No es para probar, probame a ver si Dios existe, probame. No. Essa pessoa vai morir, vai passar anos toda de sua vida buscando explicações que quizás nunca vai encontrar. Deus existe, Deus é real. E a Bíblia empieza dizendo, Deus criou. E no princípio, Deus criou. É espetacular isso, não? E na pergunta 2 vai dizer, que ensina Gênesis 1 acerca da humanidade? Aqui já habla de la humanidade. Que em Gênesis capítulo 1 habla de la creación de la humanidad. Y no se olvide que la Biblia va a decir que Dios creó el hombre a su imagen. Y cuando hablamos de imagen, no estamos hablando de imagen física, de semejanza física, imagen, semejanza. No estamos hablando que, por ejemplo, Dios tiene así cabellos, Dios tiene orejas así, nariz, la boca de Dios. No. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, no versículo 27 é muito claro, vai dizer que a imagem de Deus foi criado a imagem de Deus. E é impressionante todo isso, sabe por quê? Porque aqui diz de amor, compromisso, criatividade artística, sentido moral, racionalidade, o que nós chamamos de atributos comunicables. O que significa isso? São atributos de Deus que Deus quiso comunicar com os homens. Por exemplo, há atributos comunicables que Deus quiso poner en el hombre. El amor, aunque no perfecto como el amor de Deus, pero Deus puso amor en el corazón del hombre. El carácter, por ejemplo, aquí está hablando de sentido moral. Sabemos que después de la caída, después de la entrada del pecado en el mundo, la moralidad humana fue a la basura, fue al alcantarillado. Es una moralidad corrompida, pero Dios quiso compartir su moral con el ser humano, aunque no la perfección de su moral. Y hay otros sentidos que nosotros llamamos de atributos comunicables. Y hay atributos no comunicables, por ejemplo, la eternidad. Dios es eterno. Dios existe antes, Dios nunca foi criado e o homem foi criado. A eternidade de Deus é algo que não é comunicável com o homem. Por supuesto, quando recebemos vida eterna,
es que nosotros recibimos la vida de Dios en nosotros y ahí de ahí entonces ya no vamos a morir espiritualmente, vamos a vivir espiritualmente por siempre con Dios. Pero hubo un comienzo, hubo un tiempo que empezó, pero Dios es eterno, Dios nunca empezó. Por ejemplo, Dios es omnipotente, toda potencia está en Dios. El hombre no es omnipotente. Por eso Dios es omnipresente, Dios está en todos los lugares al mismo tiempo. No es que Dios es muy rapidito y Dios va allá, va acá. No, no, no. Dios, la presencia de Dios llena todo el universo. Es la omnipresencia de Dios. Y ese atributo Dios no comunicó con el hombre. Entonces hay una limitación. Pero es impresionante porque Dios da dominio al hombre, da dominio sobre la tierra, como subjuzgar a los animales. Adán tenía la capacidad de poner nombres en los animales. Adán tenía la capacidad de cuidar del huerto. Cuando Dios dijo, Adán, labrar, cuidar del huerto, significa ampliar su territorio, andar a cuidar. Había ríos que cruzaban el huerto del Edén. Era un lugar precioso, grande, y Adán podría cuidar. Que impresionante, eso está hablando de la humanidad. También está hablando que el hombre representa a Dios en la creación. Génesis capítulo 1 y capítulo 2, el hombre es el representante de Dios en la creación. Lo que nosotros vamos a llamar de Adán como el cabeza federal, el federalismo. Adán es el representante de Dios en la humanidad y el cabeza de toda la humanidad. Por isso que, como vamos a ver nas próximas classes, que quando Adão peca, toda a humanidade peca com Adão. O pecado de Adão abriu porta para que o pecado entrasse no mundo. ¿Por quê? Porque Adão é o cabeça federal, é a representação da humanidade, aí no huerto, toda a humanidade sendo representada por Adão, e Adão também é a representação de Deus no huerto. Que espetacular isso! E agora não podemos olvidar que nós somos seres responsáveis ante Deus, porque Deus é nosso Criador. Temos um Criador. A maneira que vivimos, a maneira que nos expressamos, mostra que temos um Criador, temos um Senhor e que somos responsáveis ante Deus, queridos alunos. Esta mentalidade que não, eu hago o que quero, atuo como quero, hago o que quero, o que me dá a gana, é mentirosa e demoníaca. Temos um Criador e um Senhor. Na pergunta 3, ponga atenção. Se estás com o questionário, pode acompanhar. A pergunta 3 diz: muitas pessoas no Ocidente hoje em dia creem que a matéria é todo o que existe. E que os humanos evolucionaram através de processos naturais e que, portanto, não existem estándares absolutos de moral. De que forma Gênesis 1 sobre a criação confronta a crença? Que crença? A crença de que o ser humano é um ser livre, que nós fomos evolucionando, que somos livres e que por processos naturais, ou seja, que não há estándares absolutos de moral, que somos livres para hacer o que queremos. Eu pido muita atenção nessa hora, porque quero ler com você uma resposta e quero fazer um comentário. Mira o que diz o comentário dessa pergunta 3. Gênesis 1 confronta estas crenças evolucionistas ao afirmar primeiro que Deus criou o universo de la nada e que Deus criou a humanidade mediante um acto especial e direto, ok? Isso significa que a conclusão moral que alguns sacam de creer em la evolução, de que não há um estándar absoluto de moralidade externa, é errôneo. Gênesis capítulo 1 vai dizer que há uma moralidade determinada por el carácter e a vontade de Deus. Déjame explicar em outras palavras. Há uma mentalidade que diz de que todo é relativo. É o chamado relativismo moral. Vou dar um exemplo. Alguns dizem, por exemplo, esse tema de adultério, o pecado de adultério. Não, isso é relativo, pois. Hoje, no século XXI que vivimos, é normal para um homem ter 2, 3 mulheres, ou uma mulher ter 2, 3 homens. É normal, isso é relativo. Para aquele tempo, essa ideia de adultério era para aquele tempo.
antes era proibido, a Bíblia dizia que antes era proibido, e tem que ver com a cultura. Algumas pessoas dizem, não, isso é cultural, a cultura cambiou, a cultura se volviu muito moderna. Se você vai a Madrid, vai a Espanha, vai a São Paulo, vai a Japão, vai a Estados Unidos, você vai ver as pessoas caminhando livremente, que cometem adultério com liberalidade. Não é nem crime por la Constituição. Outro exemplo, uns vão dizer, não, o matrimônio homoafetivo, o matrimônio homossexual, não, tonteria, isso era para aquele tempo, era proibido. Hoje sim se pode, é tranquilo, cada um toma a decisão que quer. Você vai a São Paulo, vai a Barcelona, normal, está caminhando as parejas aí de homossexuais, é normal, isso é muito relativo. Esta teoria é chamada de relativismo moral, que significa que todo é relativo, vai de acordo ao lugar, vai de acordo ao lugar que estás, vai de acordo ao tempo que estás vivendo e vai de acordo à cultura. Tudo é relativo. Em outras palavras, o relativismo aplasta, ahoga e tapa o que chamamos de algo que é absoluto. Algo que é absoluto. O caráter de Deus não é relativo. O caráter de Deus é absoluto. Quando Deus disse, não adulterarás, essa palavra, esse conceito serve para 2000 anos atrás, como serve para 2000 anos mais adelante. Hoje, estamos gravando esse vídeo no ano de 2020. Mas se você se vai dar conta, em 2030, em 2050, se Cristo não vuelve a buscar sua igreja, em 2100, pode passar 500 anos se Cristo não volver a buscar a igreja nesse tempo. Eu creio no rapto, mas não sei quando será. Supongamos que passe muitos anos. O conceito absoluto de moralidade, de ética de Deus não cambia. Não cambia, sigue sendo absoluto. Deus não é relativo ao tempo, ao lugar. Deus é absoluto. Por isso que quando falamos de caráter moral, falamos da vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus não cambia. Deus é imutável. Deus não cambia. Deus sigue sendo o mesmo. E o que Ele estabeleceu como seu caráter, como seu estándar moral, sigue sendo absoluto. Não há relativismo. Pode ser em Bolívia, pode ser em Madrid, pode ser em Tóquio, pode ser em Nova York, pode ser em São Paulo, aonde sea, o caráter absoluto e moral de Deus não cambia. Deus sigue sendo o mesmo. E Gênesis capítulo 1 nos vai dar traços, nos vai mostrar esse caráter moral de Deus a criar o ser humano, a estabelecer as regras para Adão e Eva. Não coma, não desobedeça, há leis. As leis e os mandamentos não começaram com Moisés, começaram no huerto de Edém. Com Moisés e o decálogo, os 10 mandamentos, vemos estabelecidos a lei, por supuesto, para um povo e que sigue para nós hasta hoje, a lei moral de Deus. Mas essa lei moral começou no huerto de Edém, em Gênesis capítulo 1, queridos alunos. Quando Deus disse, não hagas, se vas a me obedecer, vas a ter recompensas, vas a ser bendecido. E a mais grande bendição não é uma casa nova para Adão, não era um auto novo para Adão, não era um emprego melhor no huerto de Edém para Adão, não era um sueldo melhor para Adão. A melhor recompensa para Adão era a comunhão com Deus. A obediência de Adão resultaria em uma comunhão profunda com Deus, uma comunhão sempre com Deus. Pero el pecado traeria também consequências terríveis, desastrosas. Então, as leis começou no huerto de Edém. O primeiro mandamento, Deus dijo, não hagas, não hagas. E na próxima classe vamos ver com mais detalhes do que passou. Pero é impressionante. Mira como Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, tem uma riqueza extraordinária, falando do caráter de Deus, a vontade de Deus, dos planos de Deus. Pergunta 4. Muitas pessoas em Ocidente hoje não se consideram sujeitas a nadie e se sentem livres de fazer o que querem. Como Gênesis capítulo 1 confronta essa mentalidade de que hoje as pessoas têm, não somos sujeitas a nadie, somos seres livres pensadores somos nós.
Como Gênesis 1 vai confrontar tudo isso? Não se olvide que Gênesis 1 vai dizer que Deus é o Criador. E se Ele é Criador, Ele é dueño. E se Ele é dueño, Ele é governador e Senhor de todas as coisas. Então, essas atitudes autônomas, livres que as pessoas têm, que estão dizendo que somos livres para fazer o que queremos, é mentira. Temos um senhorio sobre nós. O problema é que as pessoas não reconhecem o senhorio. Queridos, o ateísmo não é um problema espiritual, é um problema de moralidade. O ateísmo é alguém que está dizendo: eu rechazo intencionalmente um senhorio sobre mim, um dueño sobre mim, um governador sobre mim, um senhor sobre mim. É um problema moral. O ateu não se nasce, se hace. Um ateu é uma pessoa que diz, que reconhece a Deus, que aunque sabe que há Deus, porque dentro do ser humano foi puesta a semilla da eternidade. Deus, al criar o ser humano, soplou em suas narinas, la nariz de Adão, aí o fôlego de vida, o Espírito de Deus está dentro de cada ser humano, e esse ser humano, esse antropos, esse ser humano que mira hacia arriba e mira hacia Deus, fazendo perguntas. O ateísmo é um problema de moralidade, um problema de rechazar a Deus intencionalmente. Como Romanos capítulo 1, Pablo vai dizer claro isso. Romanos capítulo 1, abra sua Bíblia, por favor. É importante que eu pueda mostrar-te em la palavra de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18 vai dizer: porque a ira de Deus se revela desde o cielo contra toda impiedade e injustiça de los hombres que detienen com injustiça a verdade. Querido aluno, ponga atenção nisso. Você que está vendo esse vídeo, aqui diz: impiedade e injustiça de los hombres. Que fazem esses homens? Detienen com injustiça a verdade. Detener com injustiça a verdade é como alguém que está ahogando outra pessoa. A pessoa está aí na piscina ou em uma laguna, em um rio, e alguém vem e empurra sua cabeça para poder ahogar essa pessoa. O que significa que Pablo está dizendo? Que as pessoas, aún conhecendo a Deus, nos versículos seguintes, Pablo vai mostrar que as pessoas, aún conhecendo a Deus, aún tendo a revelação, primeira revelação de Deus, a natureza, a revelação natural de Deus, as pessoas de maneira intencional, proposital, decidem rechazar, ahogar a verdade de Deus, ahogar com sua injustiça, com sua malignidade, com sua impiedade, as pessoas ahogam a verdade sobre Deus. Por isso quero dizer de novo, o ateísmo é um problema de moralidade humana, não científico. Não tem que ver com o alto conhecimento científico, acadêmico, ou com um tema de espiritualidade. Não, tem que ver com um tema de moralidade, onde um ser humano, como estamos vendo aqui na pergunta 4, Gênesis capítulo 1 vai confrontar esse problema do ateísmo, esse problema de que não somos sujeitos a nadie, temos liberdade para fazer o que queremos. Isso é demoníaco e mentira. Temos que sim ou sim rendir contas, primeiro a um Deus Criador, segundo a um Deus que é Senhor, um Deus que é governador e que é justo. Devemos rendir contas. O problema, querido alunos, é que as pessoas não querem rendir contas, querem caminhar como querem, fazer o que querem, o que lhes dá as ganas. E alguns todavia dizem: tenho livre-arbítrio, hago o que quero. Que tristeza, não? Que tristeza. Vamos a ver na pergunta 5. Por que é importante que a gente entenda que Deus é seu Criador? Por que dizer que Deus é seu Criador? Por que a gente deve entender que Deus é seu Criador a fim de que compreenda que necessita de um Salvador? Que relação tem a salvação com a criação? Por que entender que Deus é Criador para necessitar de um Salvador? ¿Por quê? Mira, já havíamos hablado, queridos, que Deus é Criador, um Criador justo. Esse é o tema de nossa classe. Deus, el Criador justo. Pero
para que as pessoas sepam que necessitam de um Salvador, é importante primeiro entender que Deus é seu Criador. Deus é seu Criador. Porque entendendo que Deus é seu Criador, em primeiro lugar, vão entender que eles, nós, as pessoas, a humanidade, são responsáveis ante Ele, ante esse Criador. Não vivimos suelto como queremos. Temos um Criador, somos responsáveis ante Ele. Quando compreendemos que Deus é nosso Criador, nos damos conta de que não podemos viver como queremos, mas bem, somos responsáveis ante Deus por nossos pensamentos, por nossas palavras e obras. Mira como a coisa vai caminhando. Se entendemos que temos um Criador, então somos responsáveis ante Ele. E se somos responsáveis ante Ele, somos responsáveis por nossos pensamentos, palavras, obras. Por isso que a teoria da evolução que diz que não há um Criador, não é uma teoria tonta e qualquer de secundária, ou da escola, ou da universidade. É uma teoria que em seu fundo está ahogando a verdade sobre Deus. Não há um Criador, não há um Deus Criador. Se não há um Deus Criador, como dijo Freud, Sigmund Freud, o padre da psicanálise, muitas vezes ele dizia, somos seres livres, devemos obedecer nossos instintos, somos seres animais, e por isso, como animais que somos, obedecemos nossos instintos. Ah, que agradável isso, não? Para um que está pecando, fazendo o que quer, mata al outro, por instinto, um instinto animal de preservação, matou seu vecino, matou seus filhos, matou sua família por um instinto animal de preservação. Tiene várias parejas, entonces como un perro callejero, tiene varias perras en la calle, entonces su instinto animal, un ser humano obedeciendo su instinto, hago lo que quiero, actúo como quiero, entonces no soy responsable ante nadie, no tengo un creador, soy fruto de una evolución, entonces no debo rendir cuentas a nadie, entonces mis pensamientos, mis acciones, mis obras, nada que ver, ¿a quién voy a rendir cuentas? Mira que cascada, mira que coisa terrível que se vai aumentando cada vez mais a um nível de desgraça, uma graderia vai barrando cada vez mais para a desgraça, e é o que Romanos capítulo 1 vai dizer. Então, entender Deus como um Criador cambia tantas coisas. Ele nos criou, fomos criados a sua imagem, Ele compartilhou com nós parte de seus atributos, como já hemos falado. Somos seres espirituales, el soplo de Dios está en nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros, sea la persona cristiana, sea católica, budista, muçulmana, sea la religión que tenga, o aún aquellos que no creen en Dios, el soplo, el aliento de Dios está sobre esa persona es fruto de la creación, de la creación amorosa de Dios, misteriosa, amorosa de Dios. Então, primeiro hay que entender que necessitamos que Deus é Criador e que então, se Ele é Criador, vamos a rendir cuentas. E então, vamos a ver depois, os anos vão passar e vamos a entender que o homem pecador vai a pecar e que as ações desse homem é mala. E então, há uma relação entre Deus Criador e Deus Salvador, porque esse homem agora pecador, todas suas ações são malas, suas justiças são como trapos de limpiar a cozinha, são como trapos de limpiar o piso, sua justiça está mala, está manchada, aún suas buenas intenciones tienen malas intenciones y entonces necesitamos de un Salvador. Dios mío, que espetacular isso! Mientras que Gênesis 1 sirve como fuente de revelación acerca de quién es Dios como Creador, todo el resto de la Biblia, desde Gênesis 1, todo el resto de la Biblia tiene mucho más que decir sobre el carácter de Dios. Por ejemplo, vamos para Éxodo 34. Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, versículos 6 e 7. Éxodo 34, 6 e 7 diz assim: E passando Jeová por delante de ele, proclamou: Jeová, Jeová, fuerte, misericordioso e piadoso, tardo para a ira e grande misericórdia e verdade,
que guarda misericordia a milhares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo capítulo 34. Va a la pregunta 6. ¿Cuáles son los aspectos del carácter de Dios que vemos en este pasaje que hemos leído? Génesis 34, 6 y 7. ¿Qué aspectos del carácter de Dios que las personas aceptan fácil? Es fácil para aceptar. ¿Y por qué cree que las personas les gusta ver Dios de esa manera? Vamos a ver. Si vamos al versículo 6, va a decir: Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a milhares y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Oh, qué maravilla. Esos son los atributos de Dios. Fuerte, misericordioso, piadoso. Y va diciendo aquí. Las personas les gusta eso, ¿no? Les gusta escuchar un Dios así. Y está bien, no está mal. Está correcto. Aquí estamos vendo os atributos divinos. Estamos falando que Jeová é aquele que perdona, que guarda, mira, que guarda misericórdia, que perdona o pecado, que perdona na rebelião. Iniquidade, rebelião e o pecado é toda classe de pecado, como sinônimos, todas as classes de pecado. E Deus perdona, Deus é amor, porque de tal maneira Deus amou o mundo, que deu seu Hijo. O amor de Deus está expressado aqui, Deus que perdona todos os pecados. Pero mira a pergunta 7 de seu questionário. Diz assim: quais são os aspectos do carácter de Deus que vemos en este pasaje que a gente em geral rechaza? ¿Por que a gente rechaza isso? Mira o versículo 7 e do versículo 6, perdão, vai dizer: e que de nenhum modo tendrá por inocente al malvado. Deus não é um juez corrupto. É malvado, é malvado. A pessoa é malvada, é malvada. Deus não é corrupto. Deus não é corrupto. Não trata o malvado como inocente. E que visita a iniquidade de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Não, esse Deus não, esse é um Deus enojado, um Deus grunhão, um Deus malo. Aqui nos quedamos solo com esse amor de Deus no versículo anterior. Hablar de la ira de Deus, sobre o enojo de Deus, um Deus que perdona o pecado, pero ahora el Deus que castiga todo o pecado. Sim, queridos, não há contradição. Não há contradição. É um dilema, por supuesto. É um dilema. Quizás tengamos dificuldade para entender. Porque mira o que diz. Vamos para Juan 3:16. Juan 3:16 é o texto lindo. É um texto conhecido por muitos hermanos. É um texto conhecido incluso por os niños. E Juan 3:16, você conhece, diz: porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que ha dado a seu Hijo unigênito, para que todo aquele que nele crê não se pierda, mas tenha vida eterna. O amor de Deus expressado em um versículo tão lindo. Pero, mira Juan 3:36. O mesmo capítulo de Juan que hemos leído, pero mira o versículo 36 agora. O versículo 36 diz: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén, glorias a Dios. Pero el que rehúsa, el que rechaza creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Wow. En el versículo 16, un amor tan grande, y un amor que perdona al pecador. Y en el versículo 36 de Juan 3, una ira que castiga al pecador y lanza fuera de su presencia en muerte eterna por siempre. ¿Qué le parece? Dios no tiene el enojo humano, la venganza humana, como los seres humanos que se enojan por cualquier cosa y está matando uno, matando el otro. No, el enojo, la ira de Dios es una ira santa y justa. Es una ira santa y justa. Queridos,
Si vamos al cielo es por pura misericordia de Dios. Nadie merece ir al cielo. Misericordia significa que Dios no nos da lo que merecemos. Y lo que merecemos es muerte, es condenación eterna. Porque la paga del pecado es la muerte eterna, estar separado de Dios por siempre, queridos. Entienda isso. Se vamos ao cielo é por pura misericórdia de Deus. Nadie merece ir ao cielo, nadie. Merecemos ir ao inferno, pero Deus por sua misericórdia não nos dá o inferno e por sua graça nos dá o cielo. Se os seres humanos vão ir ao inferno, não é por um Deus caprichoso como é Alá, el Dios de los musulmanes, no por ser un Dios como está buscando la perfección, como el Dios de los hinduistas, que de reencarnación en reencarnación está buscando el perfeccionamiento del alma humana, hasta alcançar el nirvana, la perfección. No, si los hombres están en el infierno es porque merecen ir al infierno, y si los hombres van al cielo es porque Dios es misericordioso y les dio el cielo. Ese es el carácter santo, justo de Dios. Nadie que va al infierno puede decir: ah, Deus é injusto, não sei por que estou aqui, Deus é malo, Deus se equivocou, eu não merecia estar aqui. Não, todos aqueles que vão ir ao inferno é por pura justiça de Deus, e todos aqueles que vão ao cielo é por pura misericórdia, por pura graça. Quando entremos aí, não há outro sentimento senão de agradecer, de alabar, de honrar e decir por toda a eternidade: Santo, 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 digno é o Cordeiro de Deus que foi muerto e com sua sangre comprou gente de toda tribo, pueblos, naciones, línguas. Fuimos comprados por la sangre de Cristo por meio essa misericórdia, essa graça, esse carácter justo de Deus, queridos. Um sinnúmero de outros passagens vai mostrar que Deus é santo e justo e que há de juzgar todas as pessoas segundo o que han hecho. Consideremos alguns pontos. Por exemplo, vamos para 1 Juan capítulo 1, versículo 5. Querido aluno, você que está acompanhando esse curso, essa classe, de desafio a agarrar um ressaltador e a tomar seus apuntes, escrever na Bíblia, escrever aí, quizás agarrar um quaderno, algo, e escrever. Mira o que diz 1 Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. No hay tinieblas en Dios, no hay. Vamos a ver también aquí, Habacuque capítulo 1, versículo 13. Habacuque, uno de estos libros del Antiguo Testamento que es difícil de encontrar. Habacuque. É um desses livros que está escondido aí na Bíblia. Habacuque, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Aqui está falando de que Deus é justo, Deus é puro. E mira, Romanos capítulo 2, versículo 5 al 8. Romanos capítulo 2, versículo 5 al 8. Estamos falando da boa notícia de Deus, o Evangelho. E na classe de hoje estamos vendo sobre Deus, o Criador justo. Para entender o Evangelho, há que buscar entender melhor quem é Deus. Romanos 2, del 5 al 8, diz assim: Pero por tu dureza e por tu coração não arrependido, atesoras para ti mismo ira para el dia de la ira e de la revelación del justo juicio de Deus. Parece justo juízo, parece redundante, não? É como dizer, é aqui e é aqui, é ali e é ali. Justo juízo, todo juízo deve ser justo, pero Pablo dá ênfase, justo juízo, a hora de Deus, el qual pagará a cada um conforme as suas obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad. Pero ira y enojo
Mira que lindo, el versículo 7 dice vida eterna, a los que así buscan gloria, honra y inmortalidad. Versículo 8 cambia, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Vamos a ver ahora Hebreos, Hebreos capítulo 10, vamos para Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 30 y 31. Hebreos 10, versículo 30 y 31 dice así: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¡Wow! Aquí va una pregunta, esos 4 textos que hemos leído. 1 Juan 1:5, Romanos 2, Habacuque 1:13, Romanos 2 del 5 al 8 y Hebreos 10 del 30 al 31. Basado en estos textos, ¿qué enseñan sobre la actitud de Dios hacia el pecado? ¿Qué dice sobre lo que Dios hará con el pecado? Con el pecado. ¿Qué está mostrando? Usted ha visto que Dios no cambia, Dios es luz, Dios es santo, muy limpio de ojos, hay un justo juicio de Dios, está la ira de Dios, ira y enojo de Dios, Dios juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. ¿Cómo será la actuación, el actuar de Dios con el pecado? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo Dios castiga? Primero, no se olvide que Dios está totalmente libre de pecado. Segundo, Dios se opone al pecado. Dios no tolera y no soporta el pecado. Y tercero, Dios castigará al pecado y a los pecadores. Pecado y pecadores serán castigados. Y hay una pregunta, la pregunta 9. La pregunta 9 dice lo siguiente: ¿qué enseñan? Muchas personas en Occidente hoy piensan que la moralidad es enteramente determinada por la propia cultura. Hemos hablado de ese tema de moralidad. Algunos dicen, no, es la cultura. Aquí es permitido, aquí todo es permitido. No hay un absoluto moral. Aquí todo es permitido, es todo relativo. ¿Cómo respondería alguien que cree en esto usando estos textos? ¿Cómo podríamos usar estos textos que hemos leído para mostrar el tema de la moralidad? Este tema de, no, aquí es la cultura, la cultura. La cultura cambió, somos seres evolucionados, todo cambió. ¿Cómo podemos mostrar, queridos alunos? Tome su tiempo para discutir. Quizás usted está viendo ese video ahí con su familia, con sus amigos en la iglesia, o quizás con sus amigos de trabajo, con sus hijos, con sus papás. ¿Cómo podemos hablar con esas personas usando estos textos? ¿Qué les parece? Les voy a dar algunas sugerencias para que puedan mejorar su discusión. Por ejemplo, la moralidad, de acuerdo a la Biblia, es la base del carácter de Dios. Dios no cambia. Dios es un ser moral y no cambia. Existen 3 palabras aquí: inmoral, amoral y moral. Por ejemplo, hay cosas que son amoral, que no tienen moralidad, como por ejemplo objetos, situaciones, como por ejemplo yo agarro alguna cosa, eso no tiene ni inmoralidad ni moralidad. Un objeto nomás, me sirve, un alimento, yo agarro una fruta, una manzana, no es ni moral ni inmoral, es amoral, no tiene nada que ver. Pero inmoral es todo aquello que es pecado, y moralidad tiene que ver con justicia, con santidad. Dios es un ser moral. La inmoralidad, la pecaminosidad, la iniquidad y el pecado es opuesto a la moralidad de Dios. Entonces no se olvide, la base del carácter de Dios, de los atributos de Dios, es la moralidad, no es neutralidad. No sirve, no, es un objeto neutro, ni inmoral ni moral, no. La base del carácter de Dios es santidad, moralidad. Primero punto. Segundo, para ayudarte a comprender mejor eso, para una buena discusión. El universo, o sea, la moralidad de Dios es universal y no depende de cultura. Siempre hubo y siempre habrá esa moralidad. No tiene que ver con cultura, porque todos somos responsables ante Dios.
y un Dios santo, un Dios justo. Y hemos visto que a la luz de ese pasaje podemos responder que hay personas que son relativistas. No, nada que ver. Mi cuerpo, mi decisión. Hay el aborto. Yo hago lo que quiero. Es mi cuerpo, es mi decisión. Yo hago lo que quiero. La Biblia enseña de que nosotros tenemos una moralidad, el carácter de Dios no cambia y además enseña que Dios requiere que las personas vivan de una cierta manera. No es que van a vivir como quieren, tienen que vivir de una manera correcta ante Dios, que al final somos todos responsables ante Dios. Por la manera que vivimos. Por la manera que vivimos. Vamos a la pregunta 10. Estamos concluyendo, ¿no? Muchas personas hoy en día ven a Dios como una figura indulgente, un viejito indulgente, bonito, como un abuelo que no exige nada de nosotros y que es muy comprensivo con el hecho de que nosotros cometemos errores. Dios es comprensivo, todos nosotros cometemos equivocaciones. ¿Cómo entonces usar Génesis capítulo 1 y esos textos que hemos leído? Usted acompañó los textos, tomó nota. ¿Cómo mostrar qué enseña estos textos? Les voy a dar algunas sugerencias para una buena discusión. Estoy seguro que usted tiene buenos argumentos, pero quiero ayudarte. Algunos argumentos más. No se olvide, Dios es intensamente santo, justo y bueno, pero que va a castigar el mal y a todos aquellos que hacen el mal. Dios es santo, intensamente santo, justo y bueno. Y esa justicia de Dios le va a llevar a castigar el mal intensamente. Lo que la Biblia llama el día de la ira de Dios. El día del juicio de Dios. El enojo de Dios. No un enojo humano, como ya explicamos, pero una ira santa y justa, que va a castigar el pecado y la maldad. Y los pecadores también. Pregunta 11. ¿Por qué dirías que es importante decirle a nuestros amigos no creyentes que Dios es nuestro justo creador cuando tratamos de compartir el Evangelio con ellos? ¿Por qué hablar del Evangelio diciendo que Dios es creador? ¿Por qué no vamos directo diciendo que Jesús vino al mundo, murió por los pecadores? ¿Y por qué entonces empezar diciendo de un Dios creador? Dios existe. Él es creador y Señor de todas las cosas. Él es perfectamente justo y santo. Y todos nosotros somos responsables ante Dios por nuestras acciones. Y en quinto lugar, Dios castigará todo pecado. Dios castigará. Para saber que necesita de un Salvador, la gente debe comprender de que Dios es justo. Dios es santo. Dios creó el ser humano. Pero ese mismo Dios que ama, que es misericordioso, es un Dios que por su justicia no dejará de castigar al pecado y al pecador. ¿Qué le parece? ¿Necesitamos o no de un Salvador? ¿Necesitamos o no de un Salvador? El ser humano hoy caído en pecado es un ser humano que está alejado, está lejos de la gloria de Dios. La próxima clase, la semana número 3, vamos a hablar un poco mejor sobre eso. Vamos a hablar de que el tema de la próxima clase es el hombre, el pecador. Y vamos a dar un poco más de detalles sobre la entrada del pecado en el mundo, cómo el pecado afectó a la humanidad y cómo ese Dios santo, justo y creador está en su pleno derecho, está en su plena justicia a castigar al ser humano. Queridos, Dios no es un abuelito indulgente que las personas están creyendo que es. Es un Dios amoroso, que ama a la humanidad, que envió su Hijo Jesús para salvar a la humanidad. Pero todos aquellos, hemos leído Juan 3:36, que aquellos que no creen en el Hijo, rechazan al Hijo, están bajo la ira de Dios y serán castigados por esa ira. Dios es un ser absoluto, no es relativo. Dios no cambia. Hoy aquí Dios es algo y mañana Dios es otro. No, Dios es absoluto, absoluto santo, 3 veces santo, 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 santo. Está dando énfasis al carácter de Dios.
Deus é santo, puro e justo. Você que está vendo esse vídeo, está acompanhando a classe, nossa segunda entrega, nossa segunda semana, esteja atento. Deus é maravilhoso. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Leia a palavra de Deus, estude, esteja atento à voz de Deus. Escute buenos predicadores. Na próxima classe eu quero dar aqui buenas sugerências. Não na próxima classe. Eu quizás puedo dar-te agora buenas sugerências de alguns predicadores para que você possa escutar, algumas pessoas para que você possa ter uma boa referência. E quero destacar aqui um pastor chamado Paul Washer. Ele tem livros, tem vídeos que está falando sobre o caráter, a justiça, a santidade de Deus. Tome nota, é um tempo precioso. E então, estamos terminando agora essa classe. Hoje é nossa segunda entrega desse curso, desse seminário que estamos estudando sobre a boa notícia de Deus, o Evangelho. E hoje falamos sobre essa pessoa maravilhosa, sobre a pessoa de Deus, justo, misericordioso, santo. Ame a Deus, estude a palavra de Deus para entender, para escutar a Deus. É um tempo precioso. Querido, vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo. Amém? Padre, em nome de Jesus queremos dar-te graças por tão grande oportunidade, por tão grande privilégio. Tu eres um Deus santo, Tu eres poderoso, Tu eres maravilhoso, Te amamos, Te honramos. Graças por poder estudar um pouco mais Sua palavra, compreender um pouco mais, aunque sabemos que é como um oceano e só estamos pisando as águas que vêm à praia. Há uma profundidade, pero Senhor, queremos mais de Ti, queremos conhecer-te mais, queremos amar-te mais, honrar-te mais. Ajuda-nos a viver uma vida que Te agrada, não uma vida só de buscar boas obras, de buscar por meio de penitências, ajunos e coisas exteriores. Não, pero que empiece em nosso interior uma vida de santidade, de búsqueda, de santificação, que por supuesto vai reflejar em muitas ações, em muitas coisas, pero Deus, te buscamos, dá-nos sabedoria para poder saber como caminhar de la maneira que te agrada, oh Deus. Não como uma religiosidade externa, uma religiosidade de aparência, sino como uma vida de santidade, Senhor, movida, impulsada e tocada por Tu Espírito Santo. Graças por esse tempo, em nome de Jesus. Queridos, que Deus nos bendiga. Hasta a próxima classe. O próximo tema é El Hombre, el Pecador. Que Deus los bendiga em Cristo Jesus. Saludos desde Bolívia. Paz del Senhor. Shadows deepen. But do you know that all the dark won't stop the light from getting through? Do you wish that you could see it all made new?
Jesus, our Messiah, hold forever those he loves. There's no God intent to dwell again. He does. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave, he is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. From every people and tribe, every nation and tongue, he has made us a kingdom and priests of God to reign with the Son. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy? Is he worthy? Is he worthy? Tis so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know thus saith the Lord. 'Tis so sweet to trust in Jesus, just from sin and serve to see.
learned to trust thee. I'm so glad I've learned to trust thee, precious Jesus, Savior, friend. And I know that thou art with me, too. Oh, come behold the works of God, the nations at his feet. He breaks the bow and bends the spear and tells the wars to cease. Almighty One of Israel, you are on our side. We walk by faith in God who burns the chariots with fire. Lord of hosts, you're with us in the fire, with us as a shelter, with us in the storm. You will lead us through the fiercest battle. Oh, where else would we go with the Lord of it bows and all the mountains move into the sea. Oh Lord, you know the hearts of men, still you let them live. God who makes the mountains melt, come wrestle us and win. Oh God who makes the mountains melt, come wrestle us and win. Oceans roar, you are the Lord of all, the one who calms the winds, waves, and makes my heart be still. Though the earth gives way, the mountains move into the sea, the nations rage. I know my God is in control. The oceans roar, you are the Lord of all, the one who calms the wind and waves, makes my heart be still. The earth gives way, the mountains move into the sea, the nations
my strength, my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid, here in the death of Christ I lay. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain. Then burst he forth in glorious day, up from the grave he rose again. As he stands in victory, since curse alone is written on me. For I am his, and he is mine, marked with the precious blood of guilty life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man could ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of
my strength, my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when strife cease.